Comércio Internacional do governo britânico e com a Rolls-Royce. Sou Celso Cunha, presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares, ABDAN, e estarei realizando a moderação desse webinar. Antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns avisos tradicionais. Nosso evento está sendo realizado totalmente online cada participante está em home office ou no seu local de trabalho, obedecendo às medidas de segurança de prevenção ao Covid-19. O webinar tem tradução simultânea. Para acessar este recurso, basta ir no ícone Interpretation e escolher o seu idioma. O evento está sendo gravado e futuramente estará disponível em nossas redes sociais. Durante os dias 27, 28 e 29 de julho, a ABDAN realizará o seu principal evento, Nuclear Trade and Technology Exchange, NT2E, em parcerias com diversos atores internacionais e nacionais. Serão mais de 70 palestrantes debatendo em mais de 30 painéis assuntos sobre o desenvolvimento nuclear no Brasil, no mundo e suas tecnologias. O evento será 100% online e as inscrições já estão abertas. Vocês poderão acessar o hot site do evento através do link no chat. Nesse momento, passo a palavra para o vice-cônsul-geral britânico do Rio de Janeiro, Mr. Anthony Preston, que estará realizando o discurso de abertura do webinar. Mr. Anthony, please. Thank you very much, Mr. Celso. Hello, everybody, and welcome. Wherever you are joining from today, I hope that you and your loved ones are safe. Boa tarde, aonde quer que vocês estejam hoje. Espero que vocês estejam seguros. Meu nome é Anthony Preston e sou vice-cônsul do Reino Unido no Rio de Janeiro e diretor do Departamento de Comércio no Brasil. É um prazer participar do webinar de hoje, que está sendo promovido pela ABDAN, Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Muito obrigado, senhor Celso Cunha, e toda a organização do evento pelo convite. E espero poder compartilhar a experiência do Reino Unido nesse campo. O governo do Reino Unido está comprometido a diminuir as emissões de carbono. Nós enxergamos a energia nuclear, assim como pequenos reatores modulares, como fatores chaves para atingir a zero emissões. Estamos investindo 385 milhões de libras para avançar a tecnologia nuclear. Esse pontapé inicial é para avançar o desenvolvimento de atividades nucleares. Estamos estudando a viabilidade técnica e comercial para introduzir a energia nuclear no mercado. A energia nuclear é uma área-chave para as energias renováveis. Estamos investindo mais de 300 milhões de libras em pesquisa e desenvolvimento. O Reino Unido também está investindo muito em pesquisa, nas unidades, no estudo das unidades e na localização para poder trazer esses fatores para o mercado do Brasil. Também estamos estudando formas de produção de energia que combate a emissão de carbono. E a energia nuclear é uma parte fundamental da política do Reino Unido
para promover esse tipo de geração de energia. No evento de hoje, esperamos promover uma grande parceria entre o Reino Unido e o Brasil para desencadear um bom entendimento na questão nuclear e na produção de energia. Isso está se tornando cada vez mais econômico, mais importante à medida que tentamos recuperar nossa energia após a crise do Covid de uma forma verde. Finalmente, gostaria de dizer que o Departamento do Reino Unido para Comércio Internacional possui uma equipe de especialistas no Brasil, ligados a companhias, a empresas britânicas, a fazer parcerias com empresas brasileiras. E também estamos ligados ao financiamento do Reino Unido, a primeira agência de crédito no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-cônsul. Agradeço o seu apoio e, sem mais delongas, gostaria de introduzir perdão. Sem mais delongas, gostaria de introduzir nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre o design moderno, inovador, no conceito e aplicação de menor custo e tempo de obras. Os small reactors, pequenos reatores modulares em português, são uma aposta da indústria nuclear para o futuro. Os projetos de SMR são vistos como mais simples e uma opção de energia limpa para enfrentar as mudanças climáticas, demandas energéticas regionais e, ao mesmo tempo, apoiam o crescimento econômico e a inovação. A nova tecnologia nuclear é tida como essencial para que o Reino Unido cumpra sua meta de atingir emissões de carbono até 2050, onde qualquer carbono liberado é equilibrado por uma quantidade equivalente absorvida da atmosfera. No Brasil, o debate sobre small reactors está apenas começando, com empresas do setor avaliando sinergias e possibilidades, enquanto agentes públicos discutem a regulação e a viabilidade econômica de colocar em prática a tecnologia. O Plano Nacional de Energia 2050 aponta para a criação de 8 a 10 gigawatts de energia elétrica a partir da matriz nuclear. Por que não considerar a possibilidade de projetos de small reactor estarem contemplados nesse caminho traçado? Quais os desafios industriais a serem superados e quais marcos regulatórios devem ser adequados? Essas e outras questões estarão no centro da discussão de hoje. Gostaria, sem mais delongas, de apresentar o assessor especial de gestão estratégica do Ministério de Minas e Energia, Dr. Ney Zanella, graduado em Ciências Navais pela Escola Naval, vice-almirante Ney Zanella dos Santos, possui curso de governança corporativa pela Fundação Dom Cabral, de Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval e de Altos Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Foi presidente da Amazul desde a criação da estatal em 2013 até abril de 2019. Ocupou os cargos de chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais, de vice-chefe da Chefia de Preparo e Emprego do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha e de diretor do Centro de Inteligência da Marinha, entre outros. Foi também adido naval na Argentina. Almirante Ney Zanella, por favor, a palavra é sua. Obrigado, meu prezado Celso Cunha. Thank you, my dear Celso Parabéns Cunha. aí a toda a iniciativa desse webinar da Abdan e os parceiros, amigos
aqui presente nessa sala virtual. É uma alegria muito grande e de poder participar aqui como do Ministério de Minas e Energia, mostrar um pouquinho das nossas atividades nesse momento muito importante em que estamos retomando o programa nuclear. Eu pediria para a Tayana colocar a minha apresentação, se possível. Judite, pode compartilhar, por favor, a tela? E eu sei que exato, no modelo apresentação, por favor, muito obrigado. O Brasil ele tem um exemplo de parceria no setor nuclear que a gente sempre gosta de comentar, que já tem 30 anos, né, essa parceria com a Argentina, em que a gente sempre faz questão de destacar, porque é um trabalho conjunto, é um trabalho de parceria, é um trabalho de apoio, é um trabalho de projetos e mais recentemente, o reator multipropósito brasileiro, com um projeto argentino da empresa Envap, com a Amazul, e eu acho que a gente mostra ao mundo um pouquinho do que a gente é capaz quando a gente quer fazer sinergia. E o momento em que o mundo todo requer que se pense um pouco mais em redução de emissões, a energia nuclear ela toma um papel de protagonismo nesse cenário, né? E esse exemplo de parceria serve como digamos, um alento para que se expanda essas parcerias e utilize a energia nuclear, que é tão benéfica, não só na questão de energia, como todas as suas aplicações no universo que a gente tem. Então, dito essas palavras, eu vou, por favor, no próximo slide, é uma apresentação muito breve, em que eu vou apresentar nessa agenda o nosso planejamento energético, em poucas palavras, porque a própria empresa de planejamento energético, o Giovanni, vai aqui apresentar e expandir um pouquinho mais o que nós estamos precisando e querendo fazer aqui no Brasil com a energia, com o nosso setor energético. A nossa geração nuclear, vou falar um pouco sobre ela, principalmente sabendo que, neste exato momento, no Brasil, estamos atravessando uma situação hídrica muito peculiar, baixas mudanças climáticas, os rios estão com baixa vazão de volume de água, a nossa matriz elétrica, que no anos 2000 era cerca de 80% hidroelétrica, hoje ela está apenas 60%, porque houve uma diversificação da nossa matriz energética. E a geração nuclear ela toma um destaque importante nesse cenário. Nessa questão também, vamos falar um pouco da mineração de urânio, porque está afeto aqui ao nosso Ministério de Minas e Energia, né? E o Brasil tem vou comentar sobre isso, sobre os nossos recursos do mineral urânio, tão importante nesse momento em que nós estamos expandindo a nossa geração nucleoelétrica. E, por fim, umas considerações finais. Então, por favor, no item 1, em que eu vou falar, o próximo slide, por favor, sobre o planejamento energético. Mais um slide, por favor. Isso, obrigado. O Brasil lançou no começo do ano, ele tem um sistema de planejamento estratégico aqui no Ministério, de longo prazo, e agora foi apresentado o plano de 2050, que são as nossas perspectivas de energia para o país para os próximos 30 anos, né?
A EPE, eu repito, o Giovanni vai ampliar esse plano, mostrar aqui para todos, e, basicamente, num resumo, eu quero dizer que, na energia nuclear, propriamente dito, a nossa expectativa é de um investimento de 27 bilhões de dólares voltado para a geração nucleoelétrica. E isso representa uma expectativa de ampliação da base de 10 gigawatts nesses próximos 30 anos. Então, é muito oportuna essa opção desse webinar, de comentarmos sobre os SMR, os pequenos reatores modulares, porque é inovação e entra num momento bastante propício para esse investimento que a gente vai precisar. Primeiro, pelas características que o nosso presidente, o Celso Cunha, comentou, porque ele tem as características de licenciamento mais simples, um custo de fabricação, né, dos reatores mais baratos e mais rápidos também. Então, tudo isso agrega a esse momento bastante interessante que estamos vivendo. A gente tem que mostrar que a matriz energética do Brasil, hoje, ela é mais de 50%, ela é renovável, ou seja, ela tem já um viés de bastante limpo, de energia limpa, e agora vamos expandir também um pouco mais na zero emissão, como é a energia nuclear. Então, por favor, na parte 2, eu vou comentar basicamente sobre essa nossa geração nuclear e comentar também que nós estamos num momento bastante interessante do nosso marco legal. Estamos criando por cisão da CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que hoje desempenha a tarefa de licenciar e regular a energia nuclear no país. Nós estamos fazendo já está no Congresso, uma medida provisória em que se faz uma divisão da Comissão Nacional em duas partes, criando, então, a nossa autoridade regulatória nuclear brasileira, né? É uma demanda já antiga, que da Agência Internacional de Energia Atômica, à semelhança de outros países. Vou comentar também, nesse aspecto, muito interessante sobre Angra 3, a nossa usina, nossa terceira usina, que está em construção. Vou falar também da Angra 1, que já é uma usina já mais antiga, já de 1985, que nós vamos fazer uma sua extensão de vida, bem oportuna também, para poder garantir essa geração de energia limpa, né? E, por fim, para aproximar também, fizemos falar um pouco da nossa UAS, que é a Unidade de Armazenamento a Seco para os combustíveis irradiados das usinas. Próximo slide, por favor. Isso. Esse aspecto legal, nós estamos fazendo uma separação do que já existe hoje. Não está se criando muita coisa nova, é apenas tornando a atividade de regulação, fiscalização, licenciamento, monitoramento separado, com uma gestão mais focada, com uma gestão mais, digamos, concisa e dentro do que se estabelece nas regras internacionais. E a clássica Comissão
Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, continuará fazendo as suas atividades com os seus institutos, pela promoção, pelo fomento da energia, né? E a pesquisa, o desenvolvimento, e ainda as suas atividades de fabricação de radiofármacos e etc., né? Então, basicamente, essa é a nossa mudança no marco legal para a condução da gestão nuclear no país. Próximo slide, por favor. Sobre Angra 3, é uma usina, é uma clássica usina Siemens, né? Ela foi comprada na década de 80, é a irmã gêmea da usina Angra 2, ela tem uma capacidade de 1.400 megawatts, né? E ela está hoje em construção por problemas aqui de gestão interna no país. Ela foi interrompida em 2015, com já basicamente 67% das obras concluídas, né? Então, a nossa usina Angra 3 ela está sendo retomada a construção, e a nossa expectativa de a entrada em operação da usina será em 2026. O próximo slide, por favor. Essa retomada da construção de Angra 3, ela envolve dois aspectos. Primeiro, concluir a infraestrutura. A licitação foi encerrada ontem, a nova empresa já deve estar sendo comunicada para começar ainda nesse ano essa primeira fase que a gente chama de aceleração da linha crítica, que é a conclusão das obras de concreto, a infraestrutura, né? Que isso pode ser feito no momento em continuação àquilo que já estava interrompido em 2015. E a segunda parte dessa construção de Angra 3 será feita, então, num consórcio, num contrato, uma licitação internacional, uma vez que a usina ela vai ter modernização nos seus sistemas de controle, nos seus automatismos, face à evolução das plantas nucleares ao longo do tempo, uma vez que esse projeto é um projeto Siemens, hoje Framatome, da década de 80, e, naturalmente, outras modernizações e a parte de controle propriamente dito, toda digital, vai requerer certamente o apoio internacional, né? A previsão que a gente estima é que essa obra esteja concluída, a parte da aceleração da linha crítica, já começando esse ano, em dezembro de 2021, e terminar em 2022, para começar, então, a conclusão eletromecânica da nossa usina Angra 3. Na sequência, por favor. Sobre ainda nossas usinas nucleares, Angra 1 é uma usina já consolidada desde 1985, seus 40 anos de uso, de operação, vai terminar agora em 2024, e devido às suas condições excepcionais de manutenção ao longo desse período, a própria Westinghouse e a Eletronuclear fizeram inspeção e vai ser possível a modernização para mais 20 anos, ou seja, ela vai operar até 2044, a usina de Angra 1. Próximo slide, por favor. E essa é apenas uma informação interessante, que já que estamos aumentando o parque de geração no complexo Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, onde vão ficar a usina Angra 1, Angra 2 e Angra 3, foi concluído agora, nesse ano, a primeira parte dessa unidade
de armazenamento a seco. São 15 módulos, de um total de 72 módulos, que vão armazenar de forma bastante mais barata e o combustível irradiado de Angra 1 e Angra 2. Essa terá capacidade, aí, como está numerado, 222 elementos de Angra 1 e 288 elementos da Angra 2. Com isso, nós teremos aí armazenamento para o combustível até 2045. Né? E a nossa próximo slide, por favor, a nossa expansão de geração, a gente vai estar prevendo pelo Plano Nacional de Energia 2050, uma expansão entre 8 e 10 gigawatts nesses 30 anos, onde os SMRs também terão o seu espaço. O mapa do Brasil aí mostrado, nós temos uma região mais afastada, bastante isolada, que são muito adequadas para esses tipos de reatores modulares, né? E o Ministério começou esse ano uma previsão de, nos próximos 24 meses, a gente concluir os possíveis locais para a instalação dos sítios, digamos que a gente chama de sítios nucleares, para as novas instalações nucleares. A apresentação saiu da tela, mas eu tenho a sequência. Pode seguir o próximo slide, por favor. Muito obrigado. Vamos comentar um breve sobre as nossas... o Brasil privilegiadamente posicionado com relação às suas recursos do mineral urânio. Pode avançar, por favor. Em 1975, a gente achava que tinha apenas 9.400 toneladas do concentrado, né, de reserva de urânio, né? E nós estamos agora com uma perspectiva já de anunciar umas reservas de 240 mil toneladas, tendo apenas 33% do território explorado. É onde está marcado esses pontinhos, basicamente na região nordeste e na região sudeste. O que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos fazendo a prospecção do território, né? E a gente prevê que mais uns próximos 12 meses a gente já consiga ter 70% do nosso território prospectado e acrescentar mais 300 mil toneladas de urânio no nosso ranking. Por favor, o próximo slide. Isso mostra que hoje o Brasil, pela Agência Internacional de Energia Atômica, aí no gráfico inferior, nós estamos na nona posição, né? E o que significa isso? Que, além do Brasil querer expandir a geração nuclear, nós temos grandes reservas do combustível para essas usinas, e o Brasil, por sorte, por conseguir, tem também, fruto do seu desenvolvimento tecnológico, conseguiu dominar o ciclo completo do combustível nuclear, desde a sua mineração até o seu armazenamento após irradiado. Então, nós estamos tendo uma expectativa de que a gente terá combustível suficiente para todas as nossas necessidades. Eu vou dar 2 exemplos, próximo slide, por favor, dessa retomada, essa usina, essa jazida que temos aí na Bahia, chamado Caetité. Aí estão as fotos. Essa mina ela tem de um sítio nuclear muito interessante, com a produção
ainda relativamente pequena, mas a reserva é bastante promissora, né? Hoje nós estamos produzindo, esse ano 2021 será 120 toneladas, exato, e vai passar, eu estou sabendo, o tempo está acabando já, 800 toneladas em 2027. No próximo slide, e por fim, é o último, a gente vai ter no Ceará uma produção bem maior, cuja reserva é compartilhada de fosfato e urânio. E a expectativa é que a gente tenha até 2.264 toneladas de concentrado de urânio por ano a partir de 2030. Próximo slide, por favor. Esse, enfim, é o nosso, os nossos regiões onde temos urânio e aonde nós vamos prospectar nos próximos 2 anos. Esse, em resumo, o que eu gostaria de... Próximo slide, por favor, de falar para os senhores sobre as atividades do nosso Ministério de Minas e Energia e a parte de geração nuclear no Brasil. Muito obrigado e depois eu estou pronto para as respostas. Muito obrigado, Ney. Agradeço imensamente a sua apresentação, brilhante como sempre, e vou, sem mais delongas, fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, Dr. Giovanni Vitória Machado. Ele é diretor de Estudos Econômicos e Energéticos e Ambientais da Empresa de Planejamento Energético. Giovanni Machado é economista pela UF e tem mestrado e doutorado em Planejamento Energético pela COP UFRJ. Suas principais áreas de expertise são geopolítica e preços de petróleo e gás, planejamento de infraestrutura de gás, modelagem energética e projeção de demanda, planejamento, política e regulação do setor energético, transição energética. Atuou em várias instituições da área de energia, Lawrence Berkeley National Laboratory, como pesquisador visitante, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, como coordenador de estudos estratégicos, Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ, como professor visitante, MBA em Energy Business da UFGV, como professor e coordenador. Também colaborou com a International Atomic Energy Agency, como especialista internacional ad hoc em desenvolvimento energético sustentável e modelagem energética. Em dezembro de 2006, ingressou na empresa de pesquisa energética, atuando em diferentes funções gerenciais da diretoria de petróleo, gás e biocombustíveis. Atualmente é diretor de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais da EPE. É autor de várias publicações na área de energia e revisor de revistas técnicas internacionais. Com a palavra, o diretor Giovanni Vitória Machado. Por favor. Obrigado, Celso, pela apresentação. Quero agradecer também o convite, enquanto eu vou abrindo aqui a apresentação. Então, agradecer o convite da organização para que a EPE falasse no evento e me congratular com os demais painelistas, em particular o almirante Ney Zanella, do Ministério de Minas e Energia. Não sei se vocês, eu já compartilhei, não sei se vocês já estão vendo a apresentação, então já recebi o sinal, então vou iniciar aqui minha apresentação. Bom, então, acho que a ideia da apresentação é falar um pouco do papel dos pequenos reatores modulares no planejamento energético brasileiro. Então, acho que o primeiro ponto importante é a gente justamente ter claro, né, o papel que a energia nuclear ela vai ter na transição
transição energética. Então, eu acho que nesse fórum essa discussão é bem mais simples, porque todo mundo tem clareza sobre isso, mas a energia nuclear ela tem um papel importante tanto na questão de segurança energética, quanto na confiabilidade do sistema, quanto no processo de descarbonização e num processo de geração, né, de transbordamentos tecnológicos, né, os chamados tecnológicos spillovers, né? Quando você tem toda a cadeia nuclear num determinado país, como no caso do Brasil, há uma série de externalidades positivas e aprendizagens, né, processos de capacitação que são transbordados para diferentes setores, gerando uma economia de escopo, né, no desenvolvimento de diversos produtos e serviços da área nuclear. Então, obviamente que a geração termonuclear ela tem um papel importante de ancorar esse complexo industrial nuclear, mas ele vai muito além da geração elétrica, como foi destacado tanto pelo almirante Zanella, quanto pelo Celso, e também pelo vice-cônsul senhor Anthony Preston. No Brasil, né, o planejamento energético ele também incorpora, obviamente, a energia nuclear, né, tanto no PNE, no PDE, no Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, a gente não só Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né, a previsão de entrada de Angra 3, como já destacado pelo almirante Zanella, mas também no Plano Nacional de Energia, no Horizonte 2050, um capítulo só sobre a discussão da energia nuclear, destacando tanto os principais desafios, e eu acho que é inquestionável que um dos principais desafios é a questão da comunicação para fora dos setores envolvidos e conhecedores da energia nuclear e dos seus benefícios, e também aperfeiçoamentos institucionais, legais, regulatórios, para que esse mercado possa se desenvolver mais rapidamente, aproveitando o conjunto de oportunidades que são colocadas, né? Do ponto de vista de recomendação, além da própria questão da comunicação e do aperfeiçoamento do marco regulatório, né, justamente estimar esses benefícios e mostrar da transparência a esses benefícios que são enormes de transbordamentos tecnológicos e de economias de escopo, e também toda uma parte mais, digamos, técnica, tecnológica, né, de padronização de projetos para que se ganhe escala, para que se tenha economia de aprendizagem, né, andar na curva de aprendizagem para que se caia o custo de produção. Então, isso é uma das vantagens, eu vou falar na sequência, né, mas dos SMRs, dos pequenos reatores modulares, possibilitar a maior simplicidade dos projetos e justamente uma busca por padronização para que se ganhe escala e se reduza custo, além das vantagens já destacadas de menor custo e de menor tempo de construção, maior simplicidade no processo de licenciamento. E uma série de outras medidas que, como o almirante Zanella já mostrou anteriormente, né, têm sido feitas e têm evoluído, transformando em realidade, em plano tático, né, aquilo que o PNE 2050 trata do ponto de vista estratégico, de grandes transformações do setor energético brasileiro. É importante destacar, né, tanto nessa linha, né, a maior previsibilidade, estabilidade, robustez legal e normativa que a Lei 14.120 trouxe, do ponto de vista de sequência
para a usina de Angra 3 e outras transformações de arranjo institucional já destacados pelo Almirante Zanella anteriormente, e também, mais recentemente, né, a resolução número 2 do CNPE, colocando entre as diretrizes de pesquisa, desenvolvimento e inovação dos planos setoriais, dos fundos setoriais, a priorização em algumas áreas, e entre elas a energia nuclear. Então, isso aqui é para destacar justamente essa aderência entre a parte estratégica do planejamento e as ações concretas para que esse planejamento vire realidade. Voltando aqui para o aspecto mais específico dos SMRs, né, no Brasil, então, destacar, eu acho até importante a provocação que o Celso fez na abertura, né, por que não SMRs entre as possibilidades de expansão da energia nuclear, e aí destacar justamente que o PNE ele já destaca isso, né? Então, ele coloca que, inicialmente, a gente está falando de PWRs, não só pelo domínio maior tecnológico, como pelo avanço da obra de Angra 3 e alguns projetos mais, digamos, sequenciais, né, dentro do horizonte de 2030, até 2030, e após 2030 abre-se ainda mais o leque de possibilidades, né, tanto do ponto de vista de PWR, mas especificamente de SMRs. Então, a gente já prevê justamente essa possibilidade do avanço tecnológico de lá para cá, desde que a gente tornou o PNE 2050 público, uma série de acontecimentos nessa área se sucederam, tornando cada vez mais próximo, né, o papel do SMR na expansão nuclear, por todas essas vantagens já destacadas anteriormente. Aí eu quero destacar também que, no âmbito justamente de aumentar a capacitação, não só da empresa de pesquisa energética, mas do seu conhecimento e expertise técnica para dar suporte ao planejamento do Ministério de Minas e Energia, né, o fato da EPE ter entrado e ter tido a sua proposta selecionada, quer dizer, submeteu uma proposta e ela foi selecionada também na Agência Internacional de Energia Atômica como um CRP, né, um projeto de pesquisa coordenado pela agência, que facilita o processo de interação entre diferentes instituições com finalidade de pesquisas semelhantes. É uma lógica de rede de cooperação em pesquisa e desenvolvimento, e, particularmente no nosso caso, o interesse era conhecer mais sobre aspectos de avaliação econômica e de potencial dos SMRs no nível de planejamento nacional. E a gente enxergou, né, oportunidades, como justamente a possibilidade de padronização, simplicidade, segurança bom, aqui em inglês a gente divide, né, em duas palavras diferentes, mas a segurança de fornecimento e a segurança operacional, menores tempos de construção e custo, flexibilidade de oferta, até pelo fato de ser modular, poder funcionar não só seriado, mas em paralelo, então, e tendo uma maior flexibilidade, o que é uma característica importante para a configuração das matrizes energéticas mundiais, justamente pela maior entrada de renováveis variáveis, o que requerirá, né, um portfólio no setor elétrico capaz de assegurar a confiabilidade do sistema. E, obviamente, alguns desafios, né? Então, incertezas tecnológicas que estão sendo
progressivamente enfrentadas pela pesquisa e desenvolvimento, o fato de haver mais de 70 projetos conceituais de reatores, né, e alternativas tecnológicas bem diversas, o que, obviamente, dificulta a comparação para a tomada de decisão em relação às rotas, né? Então, justamente, esse é o foco da nossa pesquisa, né, do nosso interesse, né, nesse CRP na Agência Internacional de Energia Atômica, é discutir critérios de avaliação para tomada de decisão em relação a tecnologias específicas de SMR. Obviamente, sempre é importante destacar o papel do engajamento e da comunicação junto aos stakeholders, porque é necessário envolvê-los para justamente mitigar riscos e incertezas de continuidade de obra, como aconteceu não só no Brasil, mas em outros países, e essa é particularmente uma das grandes vantagens do SMR, né? Mas ainda assim é importante engajar e comunicar com os stakeholders e com a sociedade, até para esclarecer e diferenciar, né, risco e percepção de risco. Acho que há muito desconhecimento ainda, o que dificulta a tomada de decisão mais técnica e a comunicação com a sociedade. Então, a gente tem que ampliar a comunicação para além da indústria, né? Bom, para finalizar, né, as mensagens principais, né, fazendo um sumário de tudo que eu falei, né? Então, a energia nuclear ela tem um papel relevante na transição energética, né, por segurança energética, confiabilidade do sistema, descarbonização e os transbordamentos tecnológicos. As coisas estão acontecendo no Brasil para lidar com os desafios da nuclear. Então, foi lançados planos energéticos lidando com a questão da entrada e da expansão do nuclear, legislações têm sido feitas não só do ponto de vista de lei, mas também de regulações específicas requeridas para o desenvolvimento, né, a retomada da indústria nuclear. O CNPE tem feito uma série de resoluções importantes para lidar com esses desafios, então as coisas, a gente enxerga as coisas acontecendo. Já quero até aproveitar para reenfatizar, eu vi essa notícia ontem à noite, o almirante Zanella destacou da assinatura do consórcio Eurobras-NES, com participação fundamental aí da Tractebel nesse consórcio, para a estruturação do restante do projeto de conclusão de Angra 3. Então, as coisas estão acontecendo no Brasil, e elas vão continuar seguindo dentro da linha estratégica que a gente já antecipou. Obviamente, os SMRs eles trazem grandes oportunidades para a indústria nuclear. Já mencionei, não vou mencionar de novo, quero apenas chamar a atenção da questão do acoplamento entre diferentes mercados. Então, também isso é algo que pode aumentar o pool de receitas, né, o leque de receitas do complexo industrial, né, e isso aumentar a competitividade dessas tecnologias. E aí, em particular, chamar a atenção não só da venda de calor residual, né, para utilizar em indústrias, mas, sobretudo, a questão do hidrogênio, e aí eu destaco, né, algo muito interessante, que é a produção de hidrogênio no sítio de Angra pela eletronuclear, e o projeto de instalação de um purificador para que se possa ter um hidrogênio especificado ao nível de concentração de pureza cobrado pelo mercado de hidrogênio, então sair de 96%, que é o resíduo que se tem hoje, né, que é ventado,
para 99,99% de pureza, que transforma isso numa outra oportunidade de receita para o complexo. Então, isso é absolutamente fundamental, deixar todos esses benefícios muito claros, porque hoje o que se discute muito são os riscos. Mas, primeiro, que muitos deles são mal interpretados, muito mais focados na percepção de risco do que no risco efetivo. Basta olhar o histórico da indústria, como também um grande desconhecimento das inúmeras aplicações e de produtos e serviços do complexo nuclear. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou aberto a perguntas na sequência. Muito obrigado, Giovanni. Excelente apresentação, né? E esperamos estar contribuindo, né, para construir um ambiente onde as pessoas deixem de olhar para a energia nuclear como aqueles monstros que a gente tinha nos desenhos animados antigos, tipo Godzilla, e passem a olhar mais como o Capitão América, que é mais bonito, né, mais frondoso, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, e esses webinars buscam também atingir isso. Bom, gostaria, não perdendo tempo, de fazer a apresentação do diretor de Políticas de Habitação e Inovação Nuclear Avançada do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do governo britânico, Dr. Alasdair Harper. Alasdair é diretor de Políticas de Habitação para Tecnologias Nucleares Avançadas do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Governo do Reino Unido, liderando uma equipe multidisciplinar de especialistas técnicos, regulatórios e do setor nuclear. Alasdair é responsável pelo desenvolvimento e implementação dos quadros de políticas regulatórias e de planejamento para pequenos e avançados reatores modulares no Reino Unido. Possui mais de 15 anos de experiência na formulação de políticas de energia e mudanças climáticas no governo, com os últimos 5 em política nuclear. Sua experiência com o desenvolvimento de planos de contingência de resiliência energética para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres de 2012 continua sendo o destaque na sua carreira, seguido pela política nuclear avançada. Antes do serviço civil, Alasdair foi arqueólogo e passou 5 anos trabalhando para uma pequena empresa de arqueologia. Doutor diretor Alasdair Harper, a palavra é sua. Thank you very much, Celso, for that introduction. Muito obrigado pela apresentação. Vou compartilhar a tela para que vocês possam ver os meus slides. Estou lidando aqui com a tecnologia. Está aí na tela, vocês estão vendo os slides. Ótimo, obrigado. Obrigada, eu sou Alasdair Harper. Trabalho com políticas de viabilidade de inovação nuclear avançada no BEIS. O meu foco é no marco regulatório no Reino Unido e na construção de novos reatores. Assim como outras políticas de habilitação, como a percepção do público, políticas de comunicação. Nessas políticas, é sempre o nosso prazer para a gente conversar com outros países e compartilhar as nossas técnicas. Então, é um prazer muito grande falar aqui para vocês hoje. Deixa eu achar meu slide. Vou falar de alguns tópicos
Vou falar um pouco sobre o background da energia nuclear no Reino Unido, como foi nossa experiência no setor, e qual a nossa estratégia no futuro, nosso ponto de 10 planos de nova revolução industrial. E também vou falar um pouco mais especificamente sobre a energia nuclear. Vou apresentar qual foi a evolução das tecnologias de energia nuclear e quais as inovações que estamos implementando. Vou ler todos os pontos no slide, mas os primeiros pontos é que o primeiro ponto é que o Reino Unido tem o objetivo de atingir uma emissão de 0 carbonos até 2050. Nós recentemente fizemos umas novas leis que encorajam a diminuição de emissão de carbonos até os anos 2030. Estamos engajando todos os setores de geração de energia para atingir esse objetivo o mais rápido possível. 20% da energia do Reino Unido é nuclear, da produção, e 40% da demanda é coberta por energia nuclear, ou por outras fontes com baixas emissões de carbono. Nos últimos tempos, a demanda de energia tem crescido muito e a expectativa é que ela dobre até 2050. Esperamos aumentar até 4 vezes a nossa produção de energia de baixa emissão de carbono. Nós acreditamos que a geração de energia nuclear vai desempenhar um papel importante para atingir esse objetivo. As usinas nucleares no Reino Unido funcionam há mais de 65 anos. Nossa primeira usina nuclear foi ligada à malha elétrica pela primeira vez em 1956. A energia nuclear continua a representar cerca de 17% de toda a energia gerada dentro do Reino Unido. Com exceção da mineração de urânio, toda a produção de energia nuclear é feita no Reino Unido. Nós enriquecemos o urânio e produzimos elementos combustíveis. E nós também fazemos a gestão dos resíduos. Muitos sítios nucleares estão chegando no período de expiração da vida útil na próxima década. Então, é por isso que os reatores modulares pequenos cumprirão um papel decisivo. Falando agora da política futura. Nós temos 2 políticas publicadas já. O primeiro foi o plano de 10 pontos para uma revolução industrial verde do primeiro-ministro. Esse plano trata de vários objetivos em todas as políticas verdes, inclusive na geração e inovação em energia nuclear. Nós estamos construindo novas usinas com reatores modulares. E estamos pesquisando e avançando a tecnologia com os reatores modulares pequenos. Nós chamamos esses tipos de reatores de SMR no Reino Unido. Nós já avançamos muito os pequenos reatores como a nova forma de geração de energia para o futuro. Mas ainda assim, há muitos desafios nos marcos reguladores. Nós temos um outro documento de política de energias verdes, que é o de papel branco. E ele objetiva emitir 0 emissões até 2050.
Estamos avançando, melhorando e construindo as nossas plantas nucleares. E também começamos a negociar para construir usinas gêmeas. O plano de energia papel branco também fala de avançar as tecnologias já existentes nesse ano. E estamos publicando novas diretrizes para os novos avanços na tecnologia. Eu já falei um pouco do histórico, mas agora eu quero falar um pouco da evolução da energia nuclear no Reino Unido. Estamos continuando todo o trabalho que já foi feito no passado, estamos construindo reatores atuais e estamos observando e pesquisando a tecnologia em todo o mundo. E estamos construindo pequenos reatores modulares em vários países. E também reatores mais avançados. Temos ajudado em todos os pontos da cadeia de produção e em outros países. Temos o objetivo de comercializar e de continuar construindo e desenvolvendo as habilidades que já desenvolvemos no passado para a próxima geração de reatores modulares. Finalmente, gostaria de falar do marco das políticas do Reino Unido. Vou falar um pouco da questão dos fundamentos que estão apoiando as novas tecnologias que estão entrando no mercado. Eu já mencionei algumas dessas. A gente tem um marco regulatório que está buscando acomodar essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. E assim acomodar também os pequenos reatores modulares. Também estamos buscando a base econômica para eles, o que é muito importante. Estamos buscando uma forma de conseguir viabilizar esses reatores no Reino Unido e também encontrar lugares onde que eles possam ser fabricados. E estamos também gerenciando obras para tanto. Estamos planejando, estabelecendo preços. Esse planejamento, ele é chave para podermos planejar, para podermos determinar quando conseguiremos construir esse tipo de reator no Reino Unido. Eu fico feliz de ouvir perguntas, mas gostaria de falar também que a colaboração internacional é uma das mais recentes áreas. Uma questão importante da viabilidade dos pequenos reatores é que eles possam atingir vários mercados. Eles são repetíveis, eles podem ser construídos em pequena escala, o que auxilia muito na viabilidade deles. Essa padronização que os reatores modulares permitem também ajudam a que vários marcos regulatórios diferentes possam se adaptar a eles. Também estamos buscando criar iniciativas internacionais no futuro próximo, que é muito importante. Bom, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar aqui com vocês e espero que esse evento ajude a promover a cooperação entre Reino Unido e Brasil nessa área tão importante. Obrigado.
after the event. E só para concluir, esses são os meus contatos, que vocês podem entrar em contato comigo após o evento. Gostaria de passar a palavra. Desculpe. Tayana cortou aqui parte do cerimonial, né? O nosso próximo palestrante, perdão. O Alan. Hã? Alan Wood. Sim. Posso? Ok. Desculpem. Passar a palavra ao diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Rolls-Royce, Dr. Alan Woods. Alan Woods é diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios de SMR da Rolls-Royce. É responsável pelo crescimento dos negócios, cobrindo o mercado, clientes, criação de parcerias de programa e financiamento da nova empresa SPV, assim como da estratégia para criar futuras opções de financiamento de implementação. Alan está na Rolls-Royce há 22 anos, ocupando diversos cargos na empresa e em diferentes setores, tais como marinha, defesa, sistemas de energia e estratégia corporativa. Após concluir o mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrônica na Nottingham University, Alan ingressou na Rolls-Royce no programa de treinamento de pós-graduação em 1998. Sua carreira da Rolls-Royce concluiu vários setores, incluindo submarinos, marinha naval, estratégia corporativa e agora nuclear. Alan também possui mestrado em gerenciamento de programas. Ele tem 2 filhos e é um grande esquiador. Alan, a palavra é sua, por favor. Thank you, Celso, and thank you for the opportunity to speak. Obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade de falar hoje. Você poderia, por favor, compartilhar o meu slide? Great, thank you. Ótimo, obrigado. So I don't need to introduce myself again. Bom, não preciso me apresentar de novo. What I'm going to cover today is Vou falar do que eu vou falar hoje. I won't talk É sobre o programa de pequenos reatores da Rolls-Royce. that's something which Vou falar da tecnologia, I'm doing. uma coisa que a indústria nuclear quer muito desenvolver, mas vou falar hoje mais do mercado, de mercado e de economia, sobre o nosso design de mercado, como vamos lançar o produto. Por favor, próximo slide. So first of all, just a little bit about the market. The market is changing. Então, primeiro sobre o mercado. O mercado está mudando. From our perspective, Da nossa perspectiva, nós não estamos encarando isso só sobre o ponto de vista de geração de energia. Agora, nós olhamos isso sobre o ângulo de descarbonização do planeta. Quando pensamos em descarbonização, pensamos nos setores de transporte, o que é um ponto muito importante para a Rolls-Royce. Na questão de transporte, nós podemos promover veículos elétricos. Mas quando a gente trata de transportes de maior porte, como aviões, a gente precisa pensar em outras soluções. O hidrogênio é um tema que está ganhando mais destaque em veículos marinhos e outros de grande porte. Muitos dos métodos para produzi-los requerem muita energia. Precisamos usar
energia limpa para poder gerá-los. Não podemos usar energia de termoelétricas. E a escala de produção desses veículos é enorme. Há várias empresas no mundo que estão construindo eletrolisadores. E apenas para poder operar esses produtos, é necessário uma quantidade enorme de energia. Precisamos operar as máquinas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a energia nuclear precisa ter um papel. E esse papel não é só no mercado elétrico, mas também no mercado de produção de transportes. Próximo slide, por favor. Great, thank you. There are lots of different forecasts of what's going to happen at a global. Obrigado. Há várias previsões sobre o que vai acontecer a nível global e em termos de energia. One of the forecasts in the blue represents Uma das previsões em azul representa um cenário em que o mundo continua a se descarbonizar num ritmo que é o suficiente para poder cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Nesse cenário, um cenário mais agressivo, vemos o consumo de energia baixando. E isso é devido à mudança no comportamento dos consumidores e também a uma questão de serviços mais eficientes. E quanto mais buscarmos nos descarbonizar, mais precisaremos de energia limpa. E a escala para as energias limpas é enorme. Mas, e isso é um mas bem grande, a energia nuclear só vai ter um papel aí se ela for competitiva. Próximo slide, por favor. Nós não começamos nosso programa em 2026. Nós não escolhemos apenas um reator. Nós buscamos conhecer o potencial de todos os reatores e conhecer os requerimentos do mercado, sendo que o principal requerimento do mercado seja a eficiência e a viabilidade econômica. Nós projetamos a usina para que a equação entre custo e rendimento fosse eficiente. Mas também há coisas além dessa linha pontilhada que não conseguimos controlar. Por exemplo, reguladores em todo o mundo entendem e sabem como regular certas tecnologias. A infraestrutura que apoia a energia nuclear no mundo inteiro ainda está baseada em tecnologias mais ultrapassadas. Conhecer o cliente é algo também muito importante para nós. Precisamos nos comunicar bem com eles e oferecer um produto que eles consigam entender. Os clientes precisam ver um protótipo para trabalhar de 15 a 32 anos antes que tenham a confiança para comprá-lo. Com isso, precisamos concluir que precisamos de investir em light water technology, ou seja, em reatores que não precisem de muita água. Próximo slide, por favor. Thank you. First of all, it's important to know
what drives the economics. And people often talk about Precisamos saber o que move a economia. per megawatt E precisamos saber, as pessoas precisam saber qual é o custo de capital por megawatt. analysis. It doesn't tell Também us o que é uma what análise the interessante economics and competitiveness of electricity will be. And this chart é shows sobre o custo de capital da eletricidade. LCOE. Aqui mostramos o custo nivelado da energia. Relatively small percentage Vemos que o custo de capital possui uma porcentagem relativamente pequena, em comparação com o custo operacional. E também, é claro, com o custo de financiamento. is a function of the capital cost. O custo de financiamento é uma função do custo de capital, mas também de quanto tempo vai ser necessário para construir a usina. Is perceived as high today. E o custo das usinas nucleares é visto como alto hoje, infelizmente, To build nuclear. devido ao tempo que custava no passado para se construir uma usina. We've had to design our product so that we can remove risk. Então, precisamos projetar os nossos produtos de forma que possamos remover o risco e diminuir o custo de capital. Próximo slide, por favor. First of all, let me talk about the definition, small Primeiro, reactor. deixa eu falar sobre a definição do que é um pequeno reator modular. Specific power output. This is O- about designing a particular 300 megawatt power plant for example. O reator é pequeno porque ele é de pequeno porte, mas isso não quer dizer que ele produza menos megawatts. Capital cost terms, that doesn't make sense. Em questão de custo de capital, isso não faz sentido. For the physical size. Então, nós estamos maximizando a produção de energia para o lugar físico. Transportable. E todos os nossos módulos precisam ser transportáveis. Is very good at talking about modular in terms of reactors. A indústria nuclear é muito boa de falar de módulos em questão de reatores, mas nós não estamos projetando apenas reatores, mas também usinas. Reactor part. E apenas 34% do custo está no reator e quase 70% do custo está na usina. So we have to think about modularization in terms of power station. We have Então, devemos pensar em modularização também no que isso toca às usinas, e não apenas os reatores. how big a single one-off module we can make. It's also not appropriate Ainda essa parte ainda é um desafio para nós. that defeats the whole purposes of improving deliverability and Também, se não conseguirmos construir um reator que possa ser facilmente transportado, não compensa desenvolver uma tecnologia como essa. from a very large one-off infrastructure project to a Estamos tentando mudar de uma planta muito grande para uma planta menor e facilmente repetida. power station, not just the reactor. Devemos pensar principalmente na própria usina e não apenas no reator. Próximo slide, por favor. So when we talk about innovation, we've also got a very high Quando falamos de inovação, benefit. So we start with também pensamos bastante nos benefícios da inovação, nos benefícios que ela pode trazer. if we can't pinpoint the problem, we can't answer the question of where the innovation is going to generate benefit. The first question we ask ourselves, Se a gente não consegue identificar o problema, a gente não pode pensar em como que a inovação pode nos ajudar. that's how we build Nós precisamos pensar em como diminuir os custos e aumentar o rendimento. commercially investable. E também precisamos tornar isso comercialmente viável. So we're not relying on governments to continually finance the Nós não podemos confiar apenas nos governos para ficar sempre financiando a construção das usinas. Então, onde que a gente concentra a nossa inovação? almost wholly on the reactor. Os pequenos reatores modulares concentram quase toda a nossa área de inovação. Well understood reactor plant, pressurized water reactor plant. Nós pensamos em vários tipos de reatores, além desse também, como o de água pressurizada. Estamos tentando usar os reatores de uma forma controlada e de forma que consigamos comunicar ao resto do mundo como esses reatores funcionam. Nós pensamos em como podemos fabricá-los e como podemos construir partes da usina.
E também estamos investindo muito em inovação nas soluções digitais. Nós não podemos pensar em atingir um máximo de eficiência operacional sem investir na parte digital. Próximo slide, por favor. Vou falar um pouco sobre a modularização. Então, eu já falei um pouco sobre a planta. Primeiro, temos 3 instalações modulares que vão ser usadas para construir essa usina. 90% do custo de capital das plantas, das usinas, está na fabricação das peças. Então, esses são projetados para as fábricas e são pensados também para o transporte nas estradas. Queremos maximizar o uso de produtos comerciais. Pensamos que assim conseguiremos diminuir o custo e assim conseguiremos também acessar as cadeias de fornecimento que já existam. E também estamos evitando gargalos de cadeias de fornecimento, que existem em todo o mundo. Próximo slide, por favor. Então, esses são os módulos de fábricas. Vou falar um pouco agora das fábricas. É muito fácil falar que isso é só construído na fábrica e isso, então, resolve o problema do custo e da entrega. O caso não é esse. O projeto da fábrica, nos 3 módulos, é o projeto da fábrica em si. Então, estamos pensando os nossos módulos para serem fabricados nessas 3 fábricas. E estamos pensando nas fábricas especificamente para fabricar esses 3 módulos. É assim que nós baixamos o custo. Se a gente não fizer assim, a gente fica naquele jeito mainstream que a gente faz de tudo. E é o que a gente fala que é como se as fábricas estivessem fazendo uma coisa individual e personalizada o tempo todo. E assim a gente não consegue escalar a produção dos produtos. O aumento dos custos de produção aumentam exponencialmente quando esse tipo de produção não pode ser repetido. Então, a gente está tentando também fazer um tipo de reator que possa caber num caminhão sem precisar ser desmontado. A gente também está fazendo um tipo de reator que não precisa ser o tempo todo montado e desmontado, o que vai baixar incrivelmente os custos de produção. Coming. I can see a cursor, so it must be coming. Okay, so those are our 3 main. Acho que está chegando e essas são as 3 fábricas principais. Também temos essa fábrica que nós temos, que é temporária, e ela existe no local só para o processo da construção. O mais importante é reduzir os riscos. Assim, nós podemos reduzir o impacto do tempo porque com o tempo nós podemos perder até 40% do tempo simplesmente devido às condições do tempo e as questões meteorológicas. Se nós podemos reduzir esse risco, nós podemos reduzir também a incerteza que a gente encara. Agora nós podemos trabalhar 24 horas, 7 dias da semana e não queremos fazer isso, só queremos 2 turnos, mas mesmo assim nós temos esse potencial e podemos reduzir o risco que a gente enfrenta. Essa fábrica do lado, ela auxiliar, ela simplesmente ajuda a
abastecer os diferentes componentes que vão ser utilizados como equipamentos na construção da fábrica. E também dos diferentes módulos que mostrei na outra slide. Agora, a próxima slide. Eu queria falar como tudo isso funciona em conjunto. Aqui, como eu lhes mostrei, as 3 plantas ao lado esquerdo, que são os 3 diferentes módulos. Cada um vai ser diferente dependendo da localização. Nós utilizamos tudo isso para criar umas barreiras isométricas que ficam em cima do local para criar um tipo de proteção. Cada vez que nós encontramos um novo local, nós temos que criar um sistema basicamente feito para aquele sistema, aquele local. E também temos essa fábrica auxiliar. E na última slide, se vocês podem trocar a slide, essa é a minha apresentação e estou aberto às perguntas. Muito obrigado, doutor Alan. Excelente apresentação. Vamos passar direto para as perguntas. Nós temos muitas perguntas aqui, né, para todos. Tentarei condensá-las, né, resumi-las, pois nosso tempo também não é tão grande assim. Né? A primeira pergunta que eu passo para o Almirante Ney, né, é sobre o quanto o Brasil está avançando na área de small reactors, se tem alguma empresa já fazendo isso, né, e se nós estamos preparados para esse desafio. Né? Também, nessa mesma linha, né, para o Dr. Giovanni, temos uma pergunta sobre o PNE 2050. Ele aponta a possibilidade claramente do small reactor, mas o 2030 não só menciona a construção da usina de Angra 3. Né? É possível até entender por conta disso, mas se esperarmos muito, não terá passado o tempo nessa corrida que estamos realizando. Vamos responder essas duas, depois eu passo mais perguntas para o doutor Alan e para o doutor Odair. Obrigado, Celso. Obrigado a todos, obrigado pela pergunta. Já me perguntaram também, me passaram aqui, constante, se poderia disponibilizar os slides. Eu pediria para a Tayana afirmativa. Esses slides são de uso de todos os que estão escritos aí, são as políticas públicas do Ministério de Minas e Energia e estão abertos a todos, sem problema nenhum. Com relação, no Brasil, não existe ainda empresa privada desenvolvendo o reator SMR. O que existe, sim, a Marinha do Brasil está fazendo um reator pequeno, de até 70 megawatts, mais ou menos, para a sua propulsão naval. E as empresas que participam, sim, em apoio à tecnologia que a Marinha está desenvolvendo. E a ideia nossa é dar o Ministério quer transformar esse monopólio da operação de uma forma flexibilizada, ou seja, empresas privadas poderão contratar, sim, a Eletronuclear, ou até a Amazul, para operarem reatores que elas queiram instalar nas suas plantas, tanto para a central de geração como para a matriz, para uma matriz, uma empresa de cimento que queira instalar um microreator, nós estamos mudando o marco para que a própria empresa compre o reator e contrate uma empresa pública
por causa do monopólio da Constituição, para a operação do reator. Essa é a ideia em que nós estamos propondo flexibilizar o monopólio da operação nuclear. Giovanni? Ok. Obrigado pela pergunta. Naturalmente, como eu mencionei, a gente atualiza o PDE todo ano, né? Então, a gente está agora na elaboração do PDE 2031. Então, o que a gente procura fazer é colocar no cenário de referência aqueles empreendimentos que já têm uma probabilidade maior de sair, onde já tem decisão final de investimento tomada, até porque o horizonte de 10 anos é relativamente pequeno. Obviamente, para empreendimentos na área de energia, né? Obviamente, uma série de outras ações, eu mencionei algumas delas, o Almirante Zanella mencionou outras, estão sendo tomadas para a evolução da indústria. Havendo evolução de projetos no horizonte até 2030, obviamente, numa dessas revisões anuais do PDE, um novo projeto é incorporado. Então, não é uma visão estática, né? Então, é uma visão conforme as informações disponíveis e o nível de maturidade dos projetos. À medida que eles vão ficando adequados para o horizonte, a gente incorpora. Basicamente isso. Ok. Mr. Alan, is Rolls-Royce developing floating or subsea SMR? Estamos vendo algum tipo de subsídio para os SMRs? Alan, vou traduzir aqui. A Rolls-Royce está desenvolvendo algum SMR para uso subsea? I should probably mention this at the start. So, eu deveria ter falado tudo isso no começo. Rolls-Royce tem sido bastante envolvido em tudo isso ao longo de 68 anos, e nós estamos fazendo e já operamos um reator nuclear para a Marinha Britânica. Nesse sentido, nós já estamos continuamente desenvolvendo projetos para submarinos. Isso é do nosso lado da defesa. Nós usamos uma tecnologia parecida ao SMR, mas é diferente do programa SMR. E isso se deve aos diferentes requisitos que existem. Nosso desenho, nosso projeto é motivado impulsado pelos requisitos do mercado. E o lado civil e o lado militar são duas coisas diferentes, então nós temos que distinguir esses dois setores. Doutor Alair, a percepção pública em relação ao uso da tecnologia nuclear tem sido sempre um grande desafio. E se tenta-se comparar sempre, né, o público compara sempre o uso da energia nuclear e o seu risco, né, com o uso das tecnologias renováveis de uma forma geral, né? E a regulação, né, para os projetos de SMR é uma regulação que está sendo construída em todo o mundo, né? Como o governo britânico está lidando com isso?
Thank you for the question. Muito obrigado pela pergunta. Eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Comércio Internacional e nós estamos sempre lidando com esses problemas. E já levamos uns 10 anos lidando com esse problema em particular e o que estamos vendo é que as atitudes públicas são que o apoio público está por volta de 30 a 35%, e esses que estão em contra é de 20 a 25%, e o restante é pessoas que basicamente não têm uma opinião acerca desse tema. Então, nós não sempre temos tanto apoio para implementar as infraestruturas nucleares, mas ter algum tipo de apoio já é importante para nós. Nós achamos que é importante ter uma estratégia para desenvolver mais apoio, e nós no Reino Unido já temos utilizado essas estratégias na indústria de petróleo e gás. E tivemos uma lição que aprendemos, que era que não tivemos apoio suficiente naqueles outros setores. Então, o que gostaríamos seria de prevenir e evitar esse tipo de desafio e ter mais apoio na hora de desenvolver a área nuclear. Temos tido um diálogo direto com um grupo pequeno de diferentes lugares do Reino Unido, e assim ganhamos as perspectivas desses grupos acerca das emissões zero e outras coisas, e assim nós podemos ver se existe uma confiança no regime regulatório, porque o que nós percebemos aqui é muito importante ter esse apoio do público para desenvolver essa regulamentação. Ok, muito obrigado. Vamos fazer mais uma rodada, né? E as perguntas que ficarem sem resposta, nós vamos encaminhar aos palestrantes depois, né, para que sejam respondidas, porque são muitas aqui. Doutor Giovanni, você falou rapidamente do PNE 2050 e muitas perguntas aqui sobre a transição energética e, principalmente, se o PNE 2050 considera a entrada maciça de veículos elétricos na matriz energética, né? E outra pergunta aqui perguntando também sobre o uso do small reactor, se você enxerga como um equipamento no Brasil para uso em áreas distantes ou para os múltiplos usos, ou a consideração pode ser de forma maciça em toda a sua extensão da matriz. E para o Ney, né, nós falamos aqui 10 gigawatts, né, de usinas aí do PNE 2050, né? E tem uma pergunta específica aqui, querendo saber aonde nós vamos colocar essas plantas, né, no Brasil, né? Assim, depois eu continuo as outras perguntas. Eu vou passar para o time brasileiro, depois eu faço as próximas perguntas para o Alan e para o Alasdair. Giovanni, por favor. Bom, começo eu, né? Bom, a gente considerou 2 cenários de vendas e como resultado, né, frota, dada a curva de sucateamento da frota existente, né, por perfil de veículos no PNE. Né?
que tem uma visão assim mais de acordo com a realidade nacional, né? Não só automotiva, mas de renda e de acesso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E um outro alternativo, considerando a possibilidade de reduções significativas de custo, de tal forma, ou alguma definição de políticas públicas banindo motores a combustão interna, de tal forma que a partir de um certo momento só se poderia ter eletromobilidade. No primeiro, ainda se chega... Em 2050, o percentual é um pouco menos de 30%, se eu não me engano, de veículos híbridos e elétricos, não só híbridos, e aí eu vou já explicar o porquê disso. Né? O ticket médio, né, de um veículo no Brasil é de 30 a 40 mil reais. Os veículos elétricos a bateria são em torno de 200 mil reais no Brasil. Recentemente tem um modelo um pouco mais barato, que é 150 mil reais. Então, o market share é em torno de 6% para carros acima de 80 mil reais no Brasil, nas vendas, e 4% para um market share para veículos acima de 100 mil reais no Brasil. Isso explica por que no PNE a gente considerou uma entrada mais modesta de veículos híbridos e elétricos e, sobretudo, daquilo que entra de veículos híbridos e elétricos, grande parte é focada em veículos híbridos e, sobretudo, naqueles que são mais competitivos do ponto de vista de preço, que são aqueles que ainda não são conectados à rede, onde você transforma o combustível em eletricidade, em particular considerando veículos flex fuel híbridos, né? Como já foram lançados 2 modelos pela Toyota. Então, o veículo híbrido flex, né? no caso brasileiro. Além disso, a gente tem uma visão também que, obviamente, tem uma entrada nesse horizonte dos veículos elétricos à bateria, mas eles ficariam mais restritos a nichos. E a visão que a gente tem é que, no longo prazo, pode haver um salto tecnológico e o desenvolvimento de veículos a hidrogênio, e aí você teria a possibilidade de migração de toda uma cadeia industrial, que é a sucroenergética, né, fazendo célula combustível a hidrogênio a partir de etanol. E já existem grandes empresas internacionais investindo nessa rota no Brasil. Então, o que a gente vê essa rota de desenvolvimento como sendo mais provável. Ainda assim, a gente considerou um outro cenário também, onde aí se entra mais maciçamente veículos elétricos a bateria, mas a gente, por enquanto, não vê evidência suficiente para enxergar esse cenário como algo crível. Bom, a segunda pergunta do SMR, né, do uso do SMR. Olha, a visão que a gente tem de neutralidade tecnológica. Então, com isso, a gente não vê papéis específicos para aquelas tecnologias, muito mais o modelo de negócio, então não veria restrições ao uso da tecnologia, desde que se ache um modelo de negócio adequado para a competitividade. Aproveito para mencionar que no PNE 2050, a gente também rodou uma simulação que supunha o que aconteceria do ponto de vista de competitividade e de matriz elétrica brasileira se o custo nivelado da energia nuclear caísse à metade, tanto o CAPEX quanto o OPEX. Então, a gente considerou esse cenário onde existiam tanto projetos no mundo com essa característica de, ao invés de $5 mil o kilowatt,
caindo para 2,5. Né? Então, a gente vê algumas plantas em alguns lugares do mundo com esses preços. Além disso, a gente vê uma série de esforços em países desenvolvidos de redução de custo significativo. Inclusive, a gente discutiu isso nesse webinar. Né? Então, havendo uma redução significativa do custo da nuclear, a participação chegava não só a 10 gigawatts, que foi o cenário mencionado, que é o por política nuclear brasileira, né? Mas com competitividade, se eu não me engano, chegava a mais de 20 gigawatts de capacidade instalada no nuclear, então ocupando um espaço importante na matriz elétrica brasileira. Se eu não me engano, no conjunto, nesse caso, chegava a 10% da matriz elétrica brasileira. Okay. Ney? Sim. Yes. Tem uma pergunta para você. Onde é que você vai botar as plantas que o pessoal está falando tanto aí, essas de 8 a 10 gigas? Já tiveram algumas perguntas. Quantas usinas nós estamos pensando? Não, o Plano Nacional ele não pensa em usinas, ele pensa em geração, né? Ele diz a potência, o que a gente precisa. É um estudo que a EPE fez, que o mercado vai absorver isso dentro da nossa matriz. A previsão de expansão é de 70 gigawatts, como disse o nosso Giovanni, mas de nuclear entre 8 a 10. Os locais para espalhar pelo país envolve aberto, inclusive, não só as plantas, como a tecnologia. Então, os SMRs, que têm a sua particularidade para lugares isolados, afastados, com menos água, estão realmente serão posicionados em lugares onde nós não temos energia. E o estudo para as plantas nucleares, elas estão sendo conduzidas, a Abdan está ajudando a gente nisso, para a gente levar isso à aprovação no Congresso, porque é uma necessidade legal. A gente tem que estudar vários lugares, inúmeros, 40, 50 lugares, e levar ao Congresso, se eles estão de acordo, para a gente implantar no território nacional. Ok. Para o Alan e para o Alasdair, qual é a força de trabalho média na área nuclear hoje no Reino Unido e como mantê-la atualizada? Pergunta para ambos. Alan, quer começar? Well, I'll maybe call on Alistair to come as well from a government. Bom, desde o ponto de vista do governo, talvez também seja interessante, mas nós estamos desenhando, projetando esse programa e temos esse projeto que está começando e começamos com os módulos e depois vamos dar o próximo passo no ano 2031. E acerca dos usos dos SMRs, em várias apresentações, nós não estamos utilizando esse tipo de SMR para a geração de eletricidade para luz, por exemplo. Nós não podemos pôr isso dentro da matriz, porque os custos seriam muito elevados. 4 ou 5 vezes mais energia é utilizada para o transporte dessa energia do que a produção dessa energia. Quando nós buscamos uma solução elétrica para substituir a energia que vai ter que ser substituída para a descarbonização, isso seria muito caro. Nós temos que buscar uma maneira fora da rede para produzir essa energia, por exemplo, da dessalinização, combustíveis sintéticos, hidrogênio. E nós pensamos que as pessoas vão ter acesso a fontes energéticas muito mais baratas
e tem muitas indústrias que podem sair da rede, e acho que nós vemos o mercado desse jeito, uma mistura de rede e entidades fora da rede. Muito obrigado, Alan. E como falou o Alan, nós não temos ainda SMRs que estejam em linha hoje em dia no Reino Unido. Nós temos umas SMRs para ser implementadas para os anos 2030 e também temos um projeto para uma usina bastante mais avançada nesse longo prazo. Nós também estamos pensando em como esses reatores mais avançados poderiam prover mais serviços para o sistema elétrico. E também estamos fazendo estudo para a demanda de energia utilizando tecnologias sem carbono. E nós pensamos que isso fornece uma grande oportunidade para os novos reatores, para que eles possam prover aplicações não elétricas, por exemplo, a produção de hidrogênio e outros processos, e isso pode dar umas oportunidades de descarbonização. Quando vamos além das políticas, nós estamos trabalhando com outros colegas para falar mais sobre como podemos incluir o hidrogênio dentro dos nossos projetos do futuro. Agradeço imensamente. Nós temos muitas perguntas, mas nós temos que encerrar aqui nosso debate. Eu vou encaminhar todas elas aos nossos palestrantes. Posteriormente, queria agradecer a Dr. Ney, Dr. Giovanni, Dr. Alan, Dr. Alasdair. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente. Vamos conversar para discutirmos quais são os próximos passos de colaboração. Afinal, o mundo todo tem aí mais de 100 projetos de small reactors. Nós temos muito a aprender com vocês também e esperamos poder encontrá-los em breve. Muito obrigado a todos. Nós chegamos a uma audiência de quase 160 pessoas, e tivemos 235 inscritos, se eu não estou enganado, o número. Ou seja, acho que foi um sucesso e cumpriu o papel nosso. Gostaria de fazer uma mensagem final, Ney, Giovanni, Alan. Agradecer a todos pela paciência em nos ouvir e contribuir com mensagens importantíssimas para o setor que enriquece a nossa área nuclear. Parabéns. Giovanni? Também só agradecer tanto o convite como a atenção, discussão realmente muito rica e importante ter esse tipo de evento para justamente disseminar as informações e construirmos o futuro junto. Dr. Alan? Eu simplesmente gostaria de dizer obrigado aos organizadores e à plateia por me ouvir e escutar e pelas boas perguntas. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de se encontrar de novo. Outros webinars, por exemplo, são bem-vindos e nós esperamos poder trabalhar com nossos parceiros na área nuclear no Brasil e para desenvolver projetos juntos no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Alasdair, por favor. Thank you. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de falar com vocês e eu posso dizer que eu tenho estudado bastante sobre a política do Brasil acerca
rede energética, e obrigado pelas grandes perguntas. Eu tive uma oportunidade aqui para falar com vocês e espero ter mais oportunidades de falar mais com vocês no futuro. Obrigado. Muito obrigado a todos, e só lembrar a todos que no dia 27, 28 e 29 de julho, a Abidan está realizando o seu principal evento, são mais de 70 palestrantes, mais de 30 painéis durante 3 dias consecutivos, e temos 2 painéis dedicados a quem gosta do tema de Small Reactor, né, dedicado exclusivamente ao Small Reactor. Né, fora outros temas que teremos lá a participação, né, inclusive do Ney, que vai estar conosco lá, né, estreando um programa de debate, né, e perguntas com jornalistas, né, então submetido aos jornalistas do Ney. Gente, muito obrigado aí, boa tarde a todos, muito obrigado ao Consulado Britânico pelo apoio, pela organização, a todo o time da Abidan e do Consulado aí. Muito obrigado a vocês e boa tarde a todos.